ferida. Para quem não me conhece, meu nome é Lavínia Ribeiro, sou enfermeira dermatológica. Eu ensino enfermeiros a tratar qualquer tipo de ferida em até 3 meses, se tornando referência na sua região, mesmo que esteja começando do zero. E hoje a gente vai falar sobre pé diabético e sobre o hidrogel. O hidrogel, ele pode ser usado em pé diabético ou não. Eu já fiz várias publicações sobre isso, vocês sempre me diz assim, não, como assim, Lavínia? Não pode usar hidrogel em pé diabético? A gente fica numa dúvida, numa situação, como assim é isso, né? Como assim não pode usar hidrogel em pé diabético? E às vezes há uma confusão nesse sentido, mas hoje eu vou explicar detalhe por detalhe, porque todas as vezes que eu faço conteúdo, e é um conteúdo no Reels, é 1 minuto, 1 minuto e meio, ou então um conteúdo de carrossel, que a gente escreve pouco, né? Não dá pra escrever muita coisa. Então todas as vezes ainda fica dúvida, então tem sempre alguém que comenta lá com dúvida, dizendo que não entendeu bem o porquê, né? Que não se usa hidrogel em pé diabético, que é isso mesmo, né? Muitas vezes vocês entendem dessa forma, e na verdade não é necessariamente isso, especificamente, de todo modo, tá? Então bora ver aqui, a gente vai conversar sobre isso, vai conversar sobre o que é o pé diabético, vai conversar aqui em relação ao hidrogel, qual é a ação dele, né, nesse tipo de ferida, para poder vocês entenderem e conseguirem, assim, formar um raciocínio clínico de vocês, tá? Para poder vocês entenderem se tá certo ou se tá errado, tá? É o que a gente vai fazer aqui, tá? O que seria um pé diabético? A gente vai lá no fundo desse conceito, tá? Porque esse conceito de pé diabético, a gente tem uma mudança, né, no quadro, né, de nomenclatura atual. Por quê? Gente, quando a gente fala em pé diabético, a gente fala muito, já se falou muitos anos em pé diabético, e hoje já os consciências eles trazem de maneira diferente essa nomenclatura de pé diabético. Por quê? Porque vocês entendem que pé diabético é como se a diabetes fosse só no pé, não parece, né? A gente fala pé diabético, aí parece que o pé é que é diabético. A diabetes não tá no corpo do paciente todo, né? Só tá ali no pé do paciente. E aí fica como se fosse a diabetes no pé do paciente. E aí, como não é dessa forma, a nomenclatura não estava correta já, né? Então os conceitos hoje trazem assim, úlceras em pacientes portadores de diabetes, certo? É mais ou menos assim que está sendo falado já hoje. Por que Lavínia ainda fala pé diabético? Porque todo mundo conhece como pé diabético, fica mais fácil, fica mais curto, tá? Da gente poder colocar inclusive no título, né? Porque a gente, úlceras em pacientes portadores de diabetes, nem cabe no título, não cabe, tá? Então por isso que a gente continua falando dessa forma, para vocês entenderem que a gente tá falando sobre a diabetes, sobre esse tipo de úlcera. Mas o correto, na verdade, é dizer isso, né? Dessa forma, então. E aí, gente, todo paciente que ele tem uma úlcera, que ela é proveniente de uma neuropatia e de uma obstrução arterial, de uma doença arterial periférica, né, de placas de gordura nessa artéria, a gente vai ter uma doença, uma úlcera diabética, tá? Então, se eu tenho uma úlcera diabética ali, é porque já vem o derivado disso. Lavínia, todo paciente diabético que tem uma úlcera no pé, ela vai ser uma úlcera diabética? Não necessariamente, tá? Vocês concordam que se eu tiver uma ferida que o paciente ele machucou, traumatizou, né, cortou em algum momento ali, sem ser por conta da neuropatia, porque olha, existem os cortes que acontecem lá na região plantar, né, do pé do paciente, que é exatamente por conta da neuropatia. O paciente pisou num prego e não sentiu. O paciente pisou numa pedra e não sentiu. Isso é neuropatia sensitiva, que a gente tem 3 tipos de neuropatia também. Então, neuropatia sensitiva, o paciente pisou no prego, não sentiu. O paciente pisou em alguma coisa, não sentiu e abriu a ferida e ficou lá, ó, infeccionando aquela ferida, ele nem viu que tinha uma ferida. Aí sim, isso é ferida por neuropatia, tá? Mesmo que seja por trauma. Mas quando a gente fala, o paciente ele cortou o pé, sentiu na mesma hora que cortou o pé, e aí ele por algum acaso, ele é diabético também, mas não apareceu essa úlcera em decorrência da diabetes. E muitas vezes acontece o paciente ele ser diabético, e quando a gente vai fazer até ultrassom arterial, tudo isso, tá tudo normal. O paciente não tem doença arterial também associada, tá? Então, se ele também não tem doença arterial associada, não tem como essa ferida ser uma ferida isquêmica, por exemplo. Uma ferida que ela já vem proveniente de uma obstrução arterial ali, tá? Então, se ele não tem como, a gente não vai chamar isso de uma úlcera diabética, de um pé diabético. Vocês entendem? Então, existem várias causas de úlceras diabéticas. Aí tá, Lavínia, mas aí o que o hidrogel vai fazer? O que tem a ver? Vamos lá, vamos entender qual é a causa principal dessas úlceras e o mecanismo de ação dessas úlceras para que vocês aprendam a raciocinar clinicamente, para vocês entenderem se o hidrogel vai fazer sentido em certo tipo de úlcera diabética, tá? Ó, quando os níveis glicêmicos, vamos lá atrás, paciente diabético, quando os níveis glicêmicos aumentam no paciente, ele está sempre com 200 de glicemia, 300, até mais, né, minha gente? Tem paciente que, misericórdia, quando a gente vê, já está 500, 400 de glicemia. Então, quando os níveis glicêmicos estão elevados do paciente,
e somente quando os níveis glicêmicos estão elevados. Se eu tenho uma diabetes controlada, que os níveis glicêmicos estão mais baixos, isso não vai acontecer, só se os níveis, né, glicêmicos estiverem elevados. Então, nível glicêmico elevado, qual é a tendência? É todos os capilares, eles fazerem obstruções em todos os capilares, porque as placas de gordura, elas vão aparecer em todos os vasos, seja artéria, seja capilares, tá? Mesmo independente do diâmetro do vaso, tá? Então, se por acaso eu tenho vasos passando aqui pela cabeça, e o risco, então, de um AVC, por exemplo, é alto, porque eu tenho risco de obstrução dessa artéria. Se eu tenho vasos passando, irrigando os meus rins, então, se esses vasos estão irrigando os rins e eu tenho essa, constricção desse vaso ou a placa de gordura ali dentro desse vaso, também vai diminuir o fluxo sanguíneo para aquele órgão, né, como o rim, e a gente vai ter uma dificuldade de função ali daquele rim, de funcionamento daquele rim. Então, reduz a função renal daquele paciente que é diabético também. Lavínia, também o que acontece mais no paciente diabético? Os membros inferiores, placas de gordura nas artérias. Então, como é que vai passar o sangue do mesmo jeito lá para o pé? Vai passar o sangue lá para o pé? Não vai passar esse sangue lá para o pé. E o que vai acontecer? Isquemia lá dos dedos do paciente, dos membros inferiores. Tá? Então, várias coisas podem acontecer com o paciente diabético, e um dos motivos de abrir lesão em pé do paciente diabético é exatamente esse: a artéria obstruída por conta da hiperglicemia do paciente, e aí aconteceu no paciente ele ficar exatamente com essa isquemia lá no pé, tá? Existe uma outra questão, que a gente tem vai por dois caminhos. Um caminho que é essa obstrução de todos os vasos, e o outro caminho também de disfunção dos neutrófilos. Então, se o paciente diabético tem a glicemia elevada, também vai acontecer uma disfunção das células de defesa desse organismo, que é a disfunção dos neutrófilos. Essa disfunção dos neutrófilos, o paciente ele vai ter o risco mais elevado de infecção, né? Então, se o paciente ele tem um risco mais elevado de infecção e ele também tem a obstrução arterial ali naquele membro, vocês concordam que ele vai passar menos sangue ali para aquela região e, ao mesmo tempo, vai aumentar também, vai ter o risco mais aumentado de infecção?